Você lembra quando você era criança, que qualquer caixa de papelão virava um castelo, virava um forte, ou qualquer graveto virava uma espada? Então, essa imaginação ainda está aí dentro de você. Ela só foi ficando escondida ao longo do tempo. E nesse vídeo eu quero te mostrar como a gente faz para resgatar essa imaginação, essa criatividade que já está aqui dentro da gente. As escolas matam a criatividade. Uma frase meio forte, né? Mas vou te mostrar que faz sentido. Com o tempo, né, a gente vai crescendo, a gente vai se formando, seja na escola, na faculdade, enfim. E nossos professores, a sociedade, até mesmo nossos pais, eles mostram pra gente esse jeito certo, né, de pensar, de agir, de ler, de se portar. E todo esse processo não é por maldade, né? Eles estão preparando a gente para a vida adulta, né? Para uma vida de responsabilidade que é super comum. Mas sem perceber, a gente vai criando dentro da gente esse medo, né? Esse medo de errar, esse medo da comparação, do julgamento, esse medo de não ousar tanto. É como se cada não, cada isso não é bom, cada risadinha, né, na escola ali dos colegas, dos amigos, fosse apagando um pouquinho dessa chama criativa que a gente já tem dentro da gente. Enquanto a gente vai crescendo, a gente vai escutando, né? Isso é certo, isso é errado, não é assim que pensa, isso não é legal agora. E esse sistema, né, não estimula a capacidade individual de cada pessoa, a habilidade pessoal, né, individual que cada um tem. É pensado como se fosse um coletivo, né? A gente agrupa todo mundo na mesma sala, no mesmo escritório, na mesma sala de faculdade, de escola, enfim. E a gente acaba perdendo esse encanto que a gente tem por criar, por imaginar, né? A criação só pela criação, né? O criar por criar, sem nada por trás disso, né? Como diria Pablo Picasso também, toda criança é um artista. O problema é como permanecer um artista depois de crescer. Então eu vou falar um pouquinho aqui do poder, né, dessa imaginação infantil, a importância da criatividade na nossa sociedade hoje em dia, né? Na sociedade adulta. Como a gente viu no último vídeo que eu postei aqui sobre criatividade, explicando, né, o conceito, o que é criatividade, se você não assistiu, eu recomendo você assistir. É justamente na infância que a criatividade, a imaginação age na nossa cabeça com mais força, né? E qual é o segredo, né? Por que a criança tem essa facilidade para criar, né? Esse entusiasmo pela criação? E é simples, né? Elas criam só por criar. É o estado mais puro da criação, né? Eles não criam pensando em produtividade, em gerar dinheiro com isso, em se comparar com os outros. Eles estão criando só por criar, né? É o prazer do criar, é a brincadeira, a diversão, né? Esse prazer mesmo. Então pensa com você mesmo, qual foi a última vez que você criou só por criar, sabe? Qual a última vez que você fez uma coisa para você mesmo? Esse é justamente, como eu disse, o estado puro do criar, é o estado puro da criação, né? Que a gente acaba perdendo quando a gente cresce. Mas a boa notícia é que ele pode ser resgatado, tá? E é super simples, é uma coisa que você consegue facilmente encaixar na rotina, é uma atividade, uma coisinha. Vou te mostrar aqui. Um começo aí que você pode começar a fazer é resgatar alguma coisa que você gostava de fazer quando era criança. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, por exemplo, que você gostava de brincar de massinha. Então você pode, na vida adulta, buscar alguma coisa que tenha relação com isso. Por exemplo, um curso de cerâmica, alguma coisa que você consiga usar a mão para construir alguma coisa. Talvez você não goste de nada disso de artes. Tudo bem, talvez seja um esporte que você gostava, né? Um futebol que você jogava, uma luta que você fazia. Volta a praticar isso, né? É legal. Outro exemplo, né, que muita gente está fazendo é esses livros de colorir, esses Bobbie Goods, por exemplo, né? A maior parte da galera que tem pintado são os adultos, né? Não são as crianças. Então, são os adultos que estão resgatando isso, né? De pintar, de colorir, até no estado meio de meditação, né? Você e o material ali, ou no esporte, enfim, você fazendo aquilo sem pensar em nada externo, sem pensar em trabalho, em precisar ser bom naquilo. Não, você só faz por fazer. E ser bom é resultado de prática, né? Se você praticar ali, que seja meia hora, uma horinha por dia, você vai ficar bom. E se permitir, né, ser espontâneo, ser curioso, sem esse filtro, né, do que os outros vão achar, o que os outros vão julgar. Aí você vai dizer pra mim, mas eu não tenho tempo, né, eu tenho muita responsabilidade, você acha que eu tenho tempo pra ficar brincando, pra fazer, né, uma coisinha assim, tenho filho às vezes, enfim. Se a gente parar pra pensar, muito provavelmente a gente tem esse tempo não produtivo aí no nosso dia, tá? Eu não sei se você se enquadra, de acordo com pesquisas,
o brasileiro gasta em média 5 horas do dia nas redes sociais, na tela do celular. É um tempo improdutivo, certo? Que você não está produzindo nada. E eu não quero que seja um tempo produtivo. Só pega uma meia horinha, uma horinha desse tempo que você não está fazendo nada para fazer uma coisa que você goste, alguma coisa que te dê prazer. E de novo, não busque produtividade, não busque gerar riqueza com isso, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei muito de desenhar, até que depois, né, claro, eu trabalho, né, com comunicação visual, com desenho, enfim, mas eu parei de desenhar pra mim mesmo, sabe? E agora voltei a desenhar, voltei a praticar isso em mim. Outra coisa que eu gosto muito, edição de vídeo, né, gravar vídeo, que eu consegui resgatar aqui no YouTube, né, gravando aí pra vocês. Então, se permite. Essa criatividade, ela não some, ela só fica presa embaixo de várias camadas, né? Camada de autocobrança, de medo de julgamento externo, de falta de tempo para sonhar, de achar que isso não é para você, de achar que não tem dom. E é por isso que tanta gente não se acha criativa, acha que isso não é para ela, porque acabou sendo podado, tá? Toda criança é criativa, a criatividade é uma coisa que faz parte da natureza humana. Então, volta a exercitar isso dentro de você, que você vai ver quão prazeroso, tão gostoso isso é pra você. Chega no final de uma semana e você vê que você fez um desenho, que você aprendeu, por exemplo, a tocar uma música nova, aprendeu a um esporte novo, está evoluindo como pessoa, como ser humano, uma coisa que você gosta. Isso traz um prazer muito grande pra nossa vida. E o mais importante, se permita errar, tá? Ainda mais se você estiver fazendo uma coisa pela primeira vez, é normal você errar, não ser bom ainda naquilo. Até porque a criatividade, ela nasce no erro, ela nasce na tentativa, né? Quantas vezes a pessoa tem que errar, tentar, até ter uma ideia genial lá na frente, né? Porque muita gente, às vezes a gente vê só a ideia genial no fim do túnel lá, mas a pessoa percorreu muita coisa, né? Começa às vezes por um hobby, uma coisinha que a pessoa gosta de fazer. Então é um exercício muito legal pra gente fazer. E outra coisa muito importante, ser espontâneo, ser autêntico, ser você mesmo, tá? Não tenta fazer igual alguém tá fazendo, faz, só começa, só faz, entendeu? Coloca a mão na massa, você vai aprendendo com o processo. Então, só para concluir, né, eu te mostrei aqui, a criatividade ela vem sendo podada, né, desde que a gente é criança aí. E nesse canal eu espero poder resgatar um pouquinho aí dessa criatividade, né, em alguns pensamentos, alguns insights, alguns exercícios que a gente pode começar a fazer. E então comenta aqui embaixo uma coisa que você gostava de fazer quando era criança, né, que você se achava criativa, seja desenhar. Eu, por exemplo, adorava construir esses fortes, sabe, com cobertor, eu colocava caixa de papelão, enfim, eu adorava isso, ficar ali embaixo brincando. E isso também é um dever nosso. Você que tem filho, que tem contato com criança, não deixa essa criatividade morrer, sabe? Às vezes você chega cansado do trabalho ali, da rotina, vê uma bagunça às vezes na sala, né? Com cobertor, a criança ali embaixo, como se fosse uma cabaninha. Em vez de, né, aquela vontade que você tem de falar, que bagunça é essa? Espera, vê o que ela tá fazendo, às vezes entra embaixo da cabana junto com ela, sabe? Entende ali o que tá rolando, brinca junto, porque às vezes é um exercício de imaginação que aquela criança tá passando tão forte. Se você deixar essa atividade continuar, vai ser muito produtivo para você e para o adulto que você vai construir lá na frente. Então é isso aí, vamos construir nesse canal um lugar legal pra gente falar de criatividade, tá? Um espaço aberto aí para vocês comentarem, pra gente conversar. E fechou, te vejo no próximo vídeo, vem muita coisa legal. Valeu, até mais!